Informação, né? O problema é o seguinte, técnicos de seleções de base no Brasil são todos ruins. Perfeito, a maioria A maioria é. O Jardim é bom treinador, é o treinador da Sub-23. O que apareceu de técnico de sub alguma coisa aí no Brasil nos últimos anos, que você não sabe quem é esse cara, da onde veio, né? O que ele treinou, o que ele fez. Sempre foi um espaço de acomodação de profissionais de baixíssimo nível. Baixíssimo nível. Tanto que a seleção brasileira, as de base, tem tido muito problema, horrível. Estamos tendo uma fase terrível. Só disputou o Mundial esse ano, o Sub-17, lá em Brasília, foi campeão sub-17. porque a sede foi aqui, porque senão não tinha classificado também. Então, não há uma boa formação na base do Brasil. E eu tenho convicção de que o Real Madrid só comprou o Vinícius Júnior, só para não levar uma rasteira, mais uma do Barcelona. Putz, vai que esse moleque é bom, tá aqui, que nem o Neymar, não precisa, pega aí, quanto que é? 40? Manda aí, pronto, e compra. Não é... Mas comprou o Rodrigo também. Oi? Comprou o Rodrigo também. Também, mesma coisa. O Rodrigo está mais preparado nesse aspecto. Porque tem a base do Santos é uma base forte, sempre foi. Mas eu acho que nenhum... Não, também, mas nenhum dos dois, eu acho, o Vinick, valia esse... Pode ser que venham a valer, pode ser que se transformem em jogadores, mas nenhum deles saiu daqui, como o Neymar saiu, por exemplo. O Neymar teve uma carreira sólida no Santos. Sólida mesmo, como profissional. O Vinícius Júnior jogou o quê de profissional no Flamengo? Um ano? Jogou muito pouco. Mas muito pouco. Mas ele chamou muita atenção. Você compra porque eu acho que o Vinícius Júnior jogou 25 partidas, hein? Como profissional. Muito pouco. Eu acho que ele não jogou como 25. Pode virar um grande jogador. O Barbieri esteve aqui no Fox Sports outro dia no debate final e a gente perguntava sobre o Vinícius Júnior. E ele falou isso. Ele falou assim... Não me assusta o Vinícius Júnior oscilar. Ele jogou muito pouco. Muito pouco como profissional. Ele era um jogador em formação quando saiu. Sim, mas ele só tem 18 anos, é compreensível. É isso que nós estamos falando, Pascoal. Não tem que pagar. Às vezes, depende do jogador. E a base nossa está errada. Tem jogador que você aposta. No geral, o cara chega lá, você precisa ensinar o cara. A nossa base é errada. A nossa base não se preocupa com fundamento, finalização. No geral, na maioria dos clubes do Brasil, você tem na base ex-jogadores que não se prepararam para serem treinadores de base, principalmente de base, que tem um lado psicológico na jogada também. Agora é que times como o Flamengo, agora que eu digo recentemente, começou a trabalhar mais a base. Você pega, por exemplo, o Atlético Paranaense, é um trabalho fantástico. O Grêmio é um trabalho fantástico. Por exemplo, no próprio Goiás, fala, a estrutura do Goiás. A base do Goiás não é tão forte, não é tão forte como já foi. Falta profissionais, entendeu? E na maioria dos clubes do Brasil. O Palmeiras está revelando bastante agora. O Palmeiras melhorou, por exemplo, o São Paulo. O que aconteceu com a base do São Paulo? Pô, o São Paulo tem um monte no time de cima. Mas eu tô dizendo, mas eles saem e depois. Entendeu? O São Paulo está entregando um monte de jogador do time profissional. E depois? O problema do São Paulo hoje é diferente dos outros. O São Paulo produz para vender, né? São Paulo vai fechar o ano sem ter feito o negócio do Antony, vai fechar o ano no vermelho. E bastante vermelho. Não é pouco vermelho, não. São 180 no vermelho. Não é um vermelhinho, é um vermelhão. Porque não conseguiu fazer a negociação do Antony e esperava negociar um ou outro. De repente, o Elinho para o Bragantino, o Valse para o Bragantino, o Igor Gomes no mercado europeu. Todos esses tiveram interesses, mas não aconteceu. Isso não aconteceu. E o São Paulo vai ter que ficar no início da temporada com eles. Talvez em janeiro, fevereiro, possa negociar no meio do ano. Talvez isso possa acontecer. Mas agora não. Vai fechar no vermelho. E a gente vê que esse sentido, eu acho que a base do São Paulo é muito boa. Ela se preocupa com os fundamentos, preocupa o atual campeão, né? Solta da Copinha. Solta mas rápido. Não segura. O Flamengo também não segurou. O Flamengo vendeu o Paquetá. Mas vendeu bem. Vendeu bem. Mas é que estou falando, vendeu bem. Vinícius Júnior e o Santos vendeu muito bem, Rodrigo também. Agora o técnico, outro dia o técnico do Paquetá disse que eu gostaria que o Paquetá fosse mais europeu e menos sul-americano. Quer dizer, contrata o cara mais tático do que técnico. Ele caiu, esse treinador tem tecnicamente, é brilhante tecnicamente, mas eu preciso dele mais tático. Às vezes isso é questão de compreensão. Ele só tem 20 anos, não é isso, Paquetá? Tem 20 anos? Pegar a idade exata, mas tem em torno disso. Também essa Vinícius Júnior, aí. Um garoto com 18 anos para fazer 22, parte do time do Real Madrid, ele é diferente. Né? O Vinícius Júnior é um jogador diferente, que você tem uma probabilidade enorme dele se tornar um grande craque. Ele, com 17 anos, estava desequilibrando no time profissional do Flamengo. São raros os garotos que a gente vê
com a desenvoltura que ele mostrou com essa idade. Ele, com 17 anos, era considerado, na idade, o melhor jogador da América do Sul, do Sub-17. Então, se eu tenho grana, sou do Real Madrid e Barcelona, pô, os craques vêm da América do Sul. Tem esse qual é o moleque aqui bom aí? O melhor é esse aqui. Pô, eu vou pagar porque grande chance dele vingar. Tem um pouquinho de paciência e dá uma estrutura. Eu vi os treinos no Ninho do Urubu que o Vinícius Júnior fazia, impressionante. A gente viu na Taça São Paulo que ele fez com os caras da mesma idade dele, até mais velho. De craque. Ele arrebentou na Taça São Paulo. Agora, que ele tem defeito na finalização, todo mundo sabe. Tem 18 anos. Por isso que tem que trabalhar. O Flavinho falou, cabe ao Real Madrid agora, sabe que contratou o jogador com 18 anos com algumas imperfeições. Cabe a ele, né? Cabe ao Real Madrid acertar essa situação. Que lá, se a gente lembrar, a princípio ele seria do Real Madrid B, chegou lá, mostrou bola para já ser do elenco principal do Real Madrid. O que aconteceu com o Então não dá pra gente dizer ainda, ele não vingou, ele decepcionou. Calma, tem 18 anos, tem tudo para vingar. Valverde do Barcelona? Não, do Real. O técnico? Não, o jogador. O meio-campista. É. Também é muito bom jogador, cara. E mostra uma maturidade, Pascoal. E uma elegância até no toque de bola. Mas, querendo ou não, esse garoto é uruguaio até, né? Começou, acho que no Penharol. Mas existe sim, Pascoal, um déficit na categoria de base, cara. E quando a gente fala a respeito de jogadores brasileiros, aqui muito tempo, e isso aí é até uma crítica para os treinadores profissionais aqui dos times de cima, decidiu-se muitos jogos aqui no futebol brasileiro na individualidade. Os jogadores nunca tiveram essa cautela, talvez até esse interesse em aprender tática. Aqui é aquele negócio, toca no 10 que ele resolve. Olha, eu tenho um lateral muito bom que cruza lá para o centroavante e ele faz de cabeça. Quantos treinadores vocês já viram aqui no futebol brasileiro que foram até consagrados, ganharam tudo, mas com um único esquema? Chuveirão para dentro da área, outros que só defendiam e exploravam uma bola no contra-ataque. É sempre assim, Pascoal. Por exemplo, o Sampaoli, quando ele veio esse ano para o futebol brasileiro, não vou falar nem do Jorge Jesus, porque já que Jorge está falando do Sampaoli, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Gesualdo Ferreira, o próximo novo assunto técnico. aqui, para a gente já vai emendar esse assunto do Gesualdo chegando no Santos. Né? Porque, por exemplo, para mim Pascoal, foi uma surpresa. Quando a gente fala do Jorge Jesus, diante do que ele tinha nas mãos ali, estrutura, elenco, enfim, ele fez a obrigação dele de colocar o Flamengo onde ele colocou. Ele fez um excelente trabalho, parabéns, mas ele fez a obrigação, porque nada mais justo do que fazer o time que o Flamengo montou jogar bola. É a mesma coisa, você pegar uma Ferrari e fazer a volta mais rápida, é tua obrigação, você tá com um baita carro na mão. Então o negócio é o seguinte, com relação aí ao Sampaoli, esse sim tirou leite de pedra. Esse sim pegou um elenco que ninguém dava nada e ele colocou numa segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Então, quando você traz um técnico desse, um técnico que tem nome no mercado, um técnico que com pouco fez muito, um técnico que batia na diretoria do Santos, preciso de jogador, não tem. Preciso de pagar o elenco, não tem também. Esse sim fez um milagre, Pascoal. O São Paulo fez um milagre. Então, quando você pega um técnico assim, que consegue explorar melhor o que o elenco pode oferecer, ele tem um leque tático gigante, ele não depende única e exclusivamente daquele estilinho manjado que determinados treinadores aqui aplicam no futebol brasileiro. Esse cara agrega, cara. Esse cara agrega. Então, o que está acontecendo aqui no futebol brasileiro, eu espero que aconteça na base também, esse intercâmbio. Porque não é só nos times de cima, não. O atleta ele precisa chegar pronto lá no profissional, muito melhor do que ele chega hoje. Às vezes aí, quantas vezes, Pascoal, você conhece treinadores aí do time de cima que fica lá depois. O Tele Santana era um exemplo. O Cafu não sabia cruzar, gente. O Cafu, que é um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro, não sabia cruzar. Chegou no profissional sem saber cruzar. Então o cara chega lá, às vezes, cru, Pascoal. O cara chega verde lá em cima. E aí o técnico, muitas vezes o treinador de cima não gosta de trabalhar com garotos, porque ele sabe que ele vai ter que perder muito tempo ensinando coisas que ele deveria ter aprendido na base.